Bom dia, povo de Deus. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. E hoje, 1º de março, primeiro dia do mês. Que esse mês de março seja um mês abençoado para todos nós. Amém? Bom dia, Leandra. Seja bem-vinda. Bom dia, Glécia. Bom dia. Bom dia, amor. Queridos, mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Esther. Sejam bem-vindos. Eu quero fazer um convite para você antes de nós iniciarmos a live. Nós estamos fazendo jejum toda terça-feira. Se Deus tocar no seu coração, onde você está participando conosco, qual que é o propósito desse jejum? É o que Deus colocar no seu coração, seja libertação, cura. Talvez você precise de uma cura física ou uma cura emocional no seu interior. Talvez você precise de Deus uma resposta, um direcionamento, algo que você precisa da parte do Senhor. E aí nós vamos estar fazendo esse jejum toda terça-feira. Nós já começamos. Temos um grupo de quase 70 pessoas unidas em um só propósito. E você possa fazer parte com a gente também. O link está na bio. É só você clicar lá assim, o grupo do WhatsApp. E aí lá no grupo do WhatsApp vai ter mais informações, tá bom? Bom dia. Aloha. Cíntia. Marta, Helena, bom dia. Bolan Lamberg, bom dia. Sejam todos bem-vindos. 1º dia de março, quais são as expectativas aí para esse mês? Hoje nós vamos orar para consagrar o nosso mês ao Senhor, que seja Ele guardando, provendo tudo que nós precisamos nesse mês. Amém? O tema da nossa live hoje é: não negocie a sua coroa. Qual coroa que é essa, Viviane? Será que é possível perder essa coroa? Nós vamos falar sobre isso nessa live. E antes de nós iniciarmos a leitura do texto principal, eu quero orar para nós estarmos entregando diante do Senhor essa live, amém? Feche seus olhos se você puder, aonde você estiver. Nós vamos iniciar agora a live. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma manhã. Queremos, Pai, chamar agora a Tua presença, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor, Pai, falando, Pai, conosco nessa manhã. Adentra, Pai, aos lares, aonde, Pai, a minha voz está chegando. Que seja o Senhor, Pai, tocando, Pai, o coração dos Teus filhos, trazendo a paz, Pai, trazendo, Pai, regozijo, ânimo, Pai. Aquele, Pai, que está cansado, desanimado, que seja o Senhor, Pai, trazendo sobre ele, Pai, um renovo, Pai. Aquele renovo, Pai, que só o Senhor, Pai, sabe dar. Aquele renovo, Pai, que nós sabemos, Pai, que não há nada nessa terra, Pai, que traz a não ser o Senhor, Pai. E nós consagramos, Pai, a nossa live a Ti, que o Senhor possa me usar, Pai, da maneira que o Senhor deseja, que eu não venha falar nada por mim mesmo, Pai, mas sim inspirada pelo Teu Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, amém. Amém. Bom dia, ó, o Bolamberg tá falando lá de Aracaju. Sejam bem-vindos. Aqui eu estou em BH. Você que é de outro lugar, poste aí também na live de onde que você está participando. Amém? E para você que vai assistir no YouTube, depois já deixa o like na live. Amém? Queridos, então nosso tema hoje é: não negocie a sua coroa. Qual que é o propósito, né, dessa mensagem? Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos abrir juntos lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11.
vai falar assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nesse texto, nesse versículo, Jesus está falando para a igreja em Filadélfia. Era uma igreja fiel. Ela era uma igreja que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Então, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que fiel. E o que significa a coroa? A coroa é um símbolo muito importante de uma realeza, não é verdade? A coroa, ela denota o quê? Poder, autoridade, liderança. E é um símbolo muito importante. E na maioria das vezes, ela vai sempre representar algo que valoroso. E é de se admirar aquele que a possui, não é verdade? Significa que aquela pessoa carrega consigo algo com um preço inestimável. E também, no mundo espiritual, significa a garantia de que com ela vai poder adquirir aquilo que dinheiro nenhum pode pagar. Que era o quê? A salvação. Aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A salvação de Cristo. Então, essa coroa, no mundo espiritual, ela vai falar sobre isso, sobre a vida eterna, sobre a salvação em Cristo Jesus. E Jesus, nesse texto, em Apocalipse 3:11, ele está nos advertindo que há aquele que está de olho nessa coroa, nessa preciosidade que você carrega, pois ela é o símbolo da garantia da vida eterna. Em Lamentações de Jeremias, o profeta ele se refere ao povo que pecou contra Deus, trazendo sobre si a vergonha como que alguém perdeu a coroa. Vamos ler juntos? Olha, Lamentações 5:16. Vai falar assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Olha o que está falando aqui. Era como que se ele trouxe a vergonha sobre si pelos pecados, como que alguém que perdeu a coroa. Então, a coroa, ela é um símbolo também da prosperidade física e também espiritual. Uma pessoa que possui essa coroa, ela tem a garantia que lhe conduz para a vida eterna, tá? Isso no mundo espiritual. Então, na palavra que fala, em Apocalipse 3:10, olha que vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Ela era uma igreja que guardava, né, as palavras do Senhor. E olha o que está falando aqui em Apocalipse 3:10. Se você quiser, abra lá comigo. Vai falar assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui Jesus promete livrar a sua igreja no dia da tentação. Mas no versículo 11, ele diz que a coroa precisa estar guardada, no sentido de estar protegida, porque ela é a garantia do livramento daquele dia. A coroa nesse texto, nesse contexto, né, está significando a vigilância do cristão, a parte que nós temos que dar conta. A parte que nós devemos fazer, que é guardar a nossa coroa. Então, quando Jesus diz, guarda a tua coroa, ele está dizendo que tem alguém o quê? De olho nela. Ele está nos advertindo que nós estamos correndo um perigo e que é necessário nós guardarmos, sermos vigilantes para a gente não perder essa coroa. E, queridos, olha que interessante. Quando você aceita, né, Jesus como o único suficiente Salvador, né, você garante essa coroa, né, e uma vez que ela é sua, você deve guardá-la como algo muito precioso, porque o inimigo ele está interessado na coroa. Se você, né, é alguém que considera que tem essa coroa, que você já aceitou Jesus, significa que você possui algo de muito valor.
E é por essa razão que você é o alvo do inimigo. A coroa, ela representa o que? A vida com Deus. E Satanás, ele perdeu o direito de viver eternamente com Deus, quando ele pecou contra Deus. E por este motivo, ele ficou enfurecido com o povo de Deus. Pois os tais, nós, herdarão a vida eterna, algo que ele perdeu. Olha o que Salomão vai falar em Provérbios 4, 23. Né? Sábio Salomão, ele fala que o nosso coração ele deve ser guardado como uma preciosidade, com afinco. Por quê? Olha o que ele vai falar em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração ele é responsável por nossas emoções, desejos, sentimentos, que são os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. Quando o inimigo consegue minar o coração de alguém, ele se apodera de todo o seu ser. Porém, aquele que entrega o seu coração nas mãos de Deus, ele sempre terá auxílio e sustentação na hora da tentação, como nós lemos na palavra. E olha, lembra que Davi, mesmo sendo rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus, ele não foi poupado do preço a ser pago por ele quando deixou de guardar o seu coração. Lembra que Davi ele viu Betseba do terraço tomando banho, ficou admirado e aí quis se deitar com ela, né? Chamou ela para os seus aposentos. E a Betseba era a mulher do seu soldado Urias. E depois ainda de feito tudo isso, Davi ainda mandou matar Urias, para que não descobrisse o erro, né? Mas não tem como esconder, né, os erros diante do Senhor, aquele que vê tudo, em todos os momentos. Então Davi, ele deixou o quê? De guardar o seu coração. O preço foi muito caro, mas foi nesse momento que Davi se arrepende do seu descuido e descobre o seu coração diante de Deus. E ele faz uma oração linda no Salmo 51, eu quero ler para vocês aqui a oração linda que Davi faz de reconhecimento, né, do coração. E ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que profundo isso. Ele estava pedindo a Deus um coração puro para não ser lançado fora da presença de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus não nos quer de qualquer forma. Amém? Nesse versículo que nós lemos, Apocalipse 3, 11, vai falar que o Senhor está nos advertindo, nos chamando a atenção para que essa coroa precisa ser guardada, para ela não ser tomada pelo inimigo. Né? No versículo vai falar: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é dever meu e seu guardar essa coroa, essa preciosidade que o Senhor nos deu. Olha o que vai falar em João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e para destruir. Porém, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que profundo isso. O ladrão vem senão para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, pois a coroa está com você. Você que já aceitou Jesus, você garantiu essa coroa, amém? Mas é necessário você guardá-la, é necessário você ter ela como preciosidade para você não perder, para ninguém roubar a sua coroa, tá bom? E queridos, a gente fala que o inimigo não está de brincadeira, né? O inimigo, ele veio mesmo para roubar, para destruir, trazer contenda. Ele não respeita e ele é o quê? Ele é um enganador.
enganador. Muitas das vezes ele lança setas em você, na sua mente, falando que não tem nada a ver. Antes, o pessoal falava assim, agora já o inimigo... Antigamente, o pessoal via em desenho, com o chifrinho, com cauda. Hoje não. Hoje ele vem o quê? Sorrateiramente, ele vem trazendo para você como se aquilo ali não tivesse nada a ver. Não tem nada a ver você fazer isso. Aí ele lança algumas setas, por quê? Ele é um enganador. Olha um exemplo que ele lança na sua cabeça que não tem nada a ver. Não tem nada a ver você terminar o seu casamento. Se você não tá feliz, se você não tá bem, você pode sim separar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver ouvir músicas do mundo, são letras bonitas. Eu gosto. Aí passa um tempo, queridos. Sabe o que acontece? A pessoa fica sem paz. Aí a casa da pessoa ela fica sem paz, é confusão para todo lado. Por quê? Porque aquela casa não adora a Deus. Tá só com músicas mundanas. E depois quer que Deus habite lá, trazendo paz no lar, prosperidade, união na família. Queridas, muitas músicas são consagradas a demônios. Alguns cantores fazem pactos para as músicas fazerem sucesso. E aí você tá lá ouvindo isso dentro da sua casa, algo que foi consagrado a outros deuses. Só porque a música é bonita? Eu creio, queridos, que Deus habita nos louvores. Na palavra vai falar em Salmos 22, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Salmos 22, 3 fala isso. Então quando você coloca um louvor na sua casa, a atmosfera muda, fica mais leve, você é quebrantado, você sente paz. Não é verdade? Quem já teve essa experiência assim? E queridos, olha que interessante. Se você perceber, que o ambiente está pesado, se tiver algum demônio lá influenciando, ele sai tudo correndo depois que você coloca o louvor. Lembra do rei Saul? Na palavra vai falar em 1 Samuel 16:14 que ele ficava perturbado com o espírito mau e quando Davi tocava a harpa, o espírito mau se retirava dele. Por quê? Porque os demônios não resistem à unção que sai dos louvores. E o que é a unção? Em resumo, é a manifestação da glória e poder de Deus. Então eles não resistem. Queridos, a todo momento eu coloco louvor no trabalho. Se eu estou cuidando da casa, não importa o que eu esteja fazendo, eu coloco um louvor sempre que eu posso. Por mais que eu não estou ali prestando atenção a todo momento, mas o meu espírito está recebendo. Então, se você pode, na sua casa, coloca um louvor, edifique a Deus. No seu carro, no seu trabalho, aonde você puder, se você estiver aí limpando a casa, coloca um louvor, não deixe em silêncio, vai adorando ao Senhor, por mais que você não pode adorar ele naquele momento, mas o teu espírito vai receber, amém? Inclusive, eu queria falar com vocês que eu estou pensando em montar um pendrive com mais de 5.000 músicas para você ter na sua casa, no carro. Você pode colocar na caixinha de som, no computador, na televisão, aonde que tiver aí uma entrada USB e que reconheça o pendrive, você pode colocar para tocar e aí vai ficar horas e horas tocando sem repetir músicas, tá? Se você quiser me falar depois que quando ficar pronto eu te aviso. Vai ser bênção. E, querido, se você perceber que a sua casa está com o ambiente carregado, que tem demônio lá, outra coisa que você pode fazer também é colocar o quê? O som do chofar. Ou um louvor com alta frequência da unção de Deus, que rapidinho eles vão embora. Então, se você tá com dificuldade para dormir, tá sentindo que tá com a mente perturbada, tendo pesadelo, coloca lá. Pode ser baixinho, ou de madrugada, a hora que você sentir necessário, você pode colocar o som do chofar, porque os demônios não resistem. Eles não aguentam ficar, tá? Com esse som do chofar e nem com louvores, com alta frequência, com a unção de Deus.
Outra coisa, queridos, que o enganador esconde e que muitas das vezes fala pra nós que não tem nada a ver. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, os jogos dos filhos. É um tiroteio pra todo lado, violência, filmes de terror. Aí quando você percebe a criança, o jovem tá mais nervoso, não dorme direito, tem pesadelos, tem medo de ficar sozinho. Mas por quê? Porque deu legalidade para os demônios entrar através dos jogos. Deu legalidade para eles entrarem na casa. E tem algumas pessoas que não acreditam nisso. Mas o mundo espiritual, ele é muito sério. Pega para estudar sobre libertação, sobre batalha espiritual, que você vai ver como que é, como que funciona. Esses dias eu vi uma mãe falando de uma criança que estava conversando com um amigo imaginário. E a mãe perguntava para o seu filho, né, o que esse amigo imaginário falava para ele. E ele disse que o amigo ficava na janela chamando ele para pular, que esse amigo iria segurar ele. Olha isso, queridos. Não existe esse negócio de amigo imaginário. Né? Você, como autoridade na sua casa, você precisa orar e expulsar isso da sua casa. Se você conhece alguém nessa situação, alguma criança, né, que está conversando com um tal amigo imaginário, fala com os pais para orar, para repreender, mandar embora em nome de Jesus, porque não existe isso. Então, queridos, o inimigo ele não está de brincadeira. Enquanto muitos não acreditam, ele está brincando, rindo, debochando da desordem que está colocando nas casas. Agora, quando você se posiciona como filho de Deus e fala, aqui não, Satanás, essa casa é do Senhor Jesus, meus filhos são do Senhor Jesus. Você faz aí uma oração de guerra, falando no nome de Jesus, eu te expulso agora dessa casa, saiam todos. Espírito de confusão, espírito de miséria, espírito de medo, do vício, todos os espíritos ruins. E todos eles têm que obedecer, sabe por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Jesus é nome sobre todo nome. Então, quando você manda embora, eles têm que bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus. Então, você precisa o quê? Se levantar como soldado da sua casa e falar, não, aqui não, essa casa é consagrada ao Senhor Jesus. Eu não aceito isso aqui na minha casa. E ele vem como? Sorrateiramente, trazendo pratos, falando que o quê? Que não tem nada a ver, como se fosse uma coisa mais natural, né? Uma coisa normal do mundo, né? Mas olha o que vai falar em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós precisamos guardar a nossa coroa e protegê-la. Não podemos negociar a nossa coroa com as coisas desse mundo, não podemos nos amoldar a ele, amém? E sabe, queridos, o inimigo ele estava no paraíso junto com Deus. Ele conhece as maravilhas que tem lá, as coisas que nos esperam, o plano da salvação, de passar a eternidade ao lado de Jesus, das coisas grandiosas, extraordinárias que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm a coroa. Então o inimigo, ele sabe quem Deus é. Ele sabe da soberania de Deus e ele está interessado em quê? Em tomar a sua coroa. Por isso nós devemos guardá-la e não negociar. Se você tem a palavra de Deus na tua vida, guarda a coroa. Você possui algo precioso. E não é porque você é bom, ou porque você é sábio, ou porque você tem uma condição financeira boa. Não é porque você é um grande empresário, ou é um funcionário que tem um ótimo cargo. Não. O inimigo não quer saber disso. Isso para ele não significa nada. O que importa para ele é a coroa que você possui, aquilo que você recebeu de Deus, porque ele sabe o valor dessa coroa. É uma preciosidade.
porque essa coroa é a garantia da vida eterna. E é por isso que ele quer tirar de você a garantia da vida eterna, algo que ele não tem mais. Porque um dia ele será lançado no lago de fogo e ele já é um derrotado. E por não estar conformado, ele quer levar o maior número de pessoas que conseguir. E a única forma que ele encontrou foi tomando a coroa. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, atentos a todo momento, guardando essa coroa. Essa coroa ela veio de graça para mim e para você, mas custou um alto preço para Jesus na cruz do Calvário. E, queridos, é muito triste porque muitos têm perdido a coroa no decorrer dos dias. O inferno, muitas das vezes, tem triunfado diante daqueles que não souberam guardar a sua coroa, a credencial que leva para a eternidade. Aquela garantia que de encontrar com Cristo é como as vestes nupciais, a coroa que representa o que é a santidade, a pureza dos cristãos, não se amodem ao padrão desse mundo. E ele tem feito o quê? Ele tem trago os pratos de não tem nada a ver. Pode fazer, isso não dá em nada. E não é bem assim, queridos. Há princípios que nós precisamos seguir. Nós precisamos estar vigilantes, conectados a Deus a todo momento, adorando em espírito e em verdade. Mateus, se eu não me engano, 25, vai falar sobre as 10 virgens, das 5 prudentes que estavam lá com seus olhos e ainda tinham de reserva para suas lamparinas. Né? Quando o Senhor chegou, na parábola vai falar que quando o Senhor chegou e encontrou com as 5, né, prontas, ele entrou e fechou a porta. Ele encontrou a noiva preparada. E aí ele fechou a porta e foi ter um momento com elas. Agora eu te pergunto, e as outras 5 que saíram para comprar mais azeite? Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E elas ficaram batendo, Senhor, Senhor, abre a porta. Nós estamos aqui, olha aqui, agora eu tô com azeite, eu fui buscar, porque na hora que o Senhor chegou, eu não estava pronta. Mas aí, o que o Senhor vira e fala? Na verdade, eu não vos conheço. E isso é muito triste. Nós precisamos estar o quê? Como noivas adornadas para o Senhor, com a nossa coroa na cabeça, aguardando o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Amém? E queridos, não negocie a sua coroa por nada neste mundo. Jesus está voltando e ele vai buscar a sua noiva. Não troque a eternidade com Jesus por causa de poucos anos que vamos viver aqui nessa terra. A eternidade, ela é algo muito além, não se compara com essa pequena passagem aqui na terra. Lá no céu é eterno. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para você guardar a sua coroa como algo muito precioso, porque veio de graça para mim e para você, mas custou um alto preço na cruz do Calvário. E que você possa estar atento com as coisas que o inimigo às vezes tenta te mostrar como bom, como é algo que não tem nada a ver, mas é algo que você precisa rever, é algo que você precisa ter ali maldade, se de fato é para você fazer. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te trazer clareza no que você deve fazer. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, fala, Senhor, convém eu fazer isso? Senhor, se há algo na minha casa que está dando legalidade para os demônios entrarem, para trazer desordem, me mostra se há algo. Me incomoda, Espírito Santo. Faça essa oração na sua casa, para Deus estar aí abrindo os teus olhos. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algo. Essa madrugada foi difícil de dormir por causa da live. Eu senti uma opressão muito forte. E olha pra você ver, às 4 e pouca, umas 3 e pouca da manhã, 4 e pouca, o alarme, né, da loja que eu tenho disparou. Tentaram invadir a loja.
E para honra e glória de Deus, o Senhor não permitiu. O alarme disparou, eles saiu correndo. E eu falei assim, Deus, muito obrigado. E olha que interessante, antes de eu dormir, o Senhor me levou a orar pela loja, pedindo a proteção, para orar pela minha família, pela minha parentela, pedindo a proteção de Deus. Olha como é importante você estar atento ao Senhor, porque antes de eu dormir, o Senhor me levou a orar por esses motivos. Porque tem dias que a gente ora, né, por vários motivos, mas o Senhor vai direcionando no que você deve orar. E nessa madrugada, antes de eu dormir, Ele direcionou. E olha pra você ver, às 4h da manhã eu acordei com alarme disparado. E aí, graças a Deus, não conseguiram adentrar na loja. Porque o quê? O Senhor estava lá, guardando os anjos do Senhor. Né? E toda vez que você se posiciona em algo, toda vez que você falar assim, não, eu vou me posicionar na minha casa, na minha família, né? Eu vou buscar o Senhor, o inimigo fica o quê? Fica furioso. Porque ele já é um derrotado. Mas ele quer o quê? Ele quer buscar a coroa de muitos aqueles que estão dispersos, que não estão disposicionados. Mas você, né, entendedor da palavra, você vai ser o quê? Prudente a essa coroa. Né? E o inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair, porque ele já é um derrotado. E ele sabe disso, ele sabe que ele vai ser julgado por Deus. Ele vai ser preso. Então, ele já é um derrotado, não tenha medo. Você tem autoridade através do nome de Jesus. Exerça a sua autoridade aqui nessa terra. Amém? A Marta está falando, nossa, como Deus nos alerta através da sua santa palavra. Nos ajude, Jesus Cristo, a obedecer a sua voz. Amém, é isso mesmo, Marta. É o Senhor que vai nos direcionando o que fazer. Amém? Que você possa estar sensível aí à voz do Senhor, no que você for fazer, nos seus planejamentos. Pergunte a Deus se de fato é isso que Ele tem para você. Né? Se há algo aí na conduta dos seus filhos, se há algo aí na conduta de alguém da sua casa que está interferindo aí de uma forma indiretamente em você, tá? Que você possa estar buscando do Senhor isso aí. Eu quero orar por você, para nós encerrarmos. Compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas que você conhece. Envie essa live. Eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas. Feche seus olhos se você puder. Nós vamos estar orando agora. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais essa manhã que tivemos a oportunidade, Pai, de falar, Pai, do teu amor, da tua palavra, do teu plano de salvação, Jesus. Muito obrigado. Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Pai, diante do Senhor. A vida, Pai, de todo mundo que está ouvindo, participando dessa live. Aqueles, Pai, que vão ouvir depois. Todos, Pai, do Instagram, do YouTube. Que seja o Senhor, Pai, guardando eles, Pai, cuidando, Pai, do lar. Nós consagramos, Pai, esse mês de março, Pai, hoje, 1º dia de março. Que seja um mês, Pai, abençoado. Que seja um mês, Pai, de provisão, de portas novas, Pai, que o Senhor vai abrir. Pois nós queremos, Pai, que a porta, Pai, que o Senhor abre, Pai, ninguém pode fechar. Então, Pai, nos alinha, Pai, no seu propósito, nos alinha, Pai, na tua verdade, na tua justiça. Pai, não nos deixe enganados, nos deixe, Pai, atentos, vigilantes, Pai, na tua palavra. Pai, quantos lares que o inimigo tem entrado, Pai, por falta de conhecimento dos teus filhos, Pai, por falta de posição. Então, Pai, toca, Pai, no coração daqueles, Pai, que precisam de tomar, Pai, posição diante do Senhor, que precisa, Pai, vestir a armadura, Pai, de Efésios 6:10, a armadura, Pai, ir, Pai, em diante, com coragem, com ousadia, com autoridade, através do nome de Jesus, Pai, porque nós cremos, Pai, que Jesus é nome sobre todo nome, Pai. Levanta, Pai, os teus filhos, desperta, Pai, aqueles que estão dormindo, desperta, Pai, aqueles que não conheceram a tua palavra, a parentela, Pai, de todos que estão aqui, que seja o Senhor, Pai, cuidando, guardando, zelando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda, Pai,
a vida de cada um, a entrada, a saída, onde eles foram, Pai. Coloca, Pai, o Senhor, Pai, os teus anjos guardando, Pai, o caminhar, Pai, livrando eles de todo mal, de todo acidente, de todo levante de Satanás, Pai, contra a minha vida e contra a vida deles. Venham cair por terra agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, que quando, Pai, os teus filhos, quando nós nos posicionamos, Pai, o inimigo fica furioso, Pai, mas ele se levanta para cair, porque ele é um derrotado. Ah, Pai, o Senhor, Pai, vai liberar, Pai, os teus anjos para nos guardar e nos poupar, Pai, das aflições desse mundo, nos poupar, Pai, dessas coisas, Pai, terríveis que têm acontecido no mundo. Nos guarda, Pai, do homem sanguinário, da violência, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor, Pai, conosco. Ah, Pai, o Senhor falou comigo, falou conosco, Pai, através da Tua palavra, que neste mundo teríamos aflições. Mas o Senhor falou, tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu. E nós cremos, Pai, por mais que nós passamos por aflições nessa terra, o Senhor é conosco. O Senhor, Pai, tem guardado os seus, o Senhor tem zelado, o Senhor tem trago paz, Pai, aquela paz que excede todo entendimento. E nós somos muito gratos, Senhor, por tudo isso. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade conosco. Mesmo, Pai, nós não sendo merecedores, mesmo, Pai, na Tua palavra que nós éramos merecedores de ira, mas o Senhor Jesus veio, Pai, e mudou, Pai, o nosso rumo da história, mudou, Pai, o percurso, aonde nós estávamos condenados, Pai, à morte. O Senhor Jesus veio e nos trouxe vida, e vida em abundância. Muito obrigado, Pai, nós somos gratos por nossa coroa. Nos ajude, Pai, a manter, Pai, a nossa coroa, Pai, guardada como algo muito precioso que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, que você possa viver aí o melhor mês de fevereiro, mês de março na sua vida, que seja um mês abençoado para a honra e glória do Senhor, e que você possa aí cuidar da sua coroa e interceder por aqueles que ainda não tem essa coroa, por aqueles que você sabe que precisa de um encontro com o Senhor, que você possa também interceder por eles. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigada pela participação. A Kelly tá falando amém. Móveis Decoração, amém. Glória a Deus. Leandra, amém. Silvânia, amém. Amém, queridos, ó. Deus abençoe aí os empresários, os funcionários, né? As mães, as esposas, os esposos, os maridos, os filhos, né? Deus abençoe aí a vida de vocês, tá? Um forte abraço. Deus abençoe.